Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar continuidade à matéria de física. Nós estamos falando de eletricidade, né? E até a aula passada nós vimos muitos conceitos em física. Então eu vou pegar até as minhas anotações para a gente acompanhar. Nós falamos sobre o átomo, sobre qual é a origem da corrente elétrica, sobre materiais condutores isolantes, sobre a lei de Coulomb, que é a força, né? Falamos também sobre a lei de Ohm. E aí sim entramos no quesito circuito elétrico e entendemos como funcionam os circuitos elétricos básicos. Na aula de hoje, né, no vídeo aula de hoje, eu vou apenas resolver circuitos elétricos simples com vocês, tá? Então eu vou soltar alguns vídeos com a resolução de alguns exercícios aí. Então dá uma olhada no primeiro exercício, bastante simples. Ele vai exemplificar, ele vai nos mostrar o que são resistores em série, tá? Então é aquele caso do pisca-pisca que eu falei para vocês no outro vídeo aula, que são resistores em série, um ligado no outro. Então perceba, se isso aqui for uma lâmpada, essa lâmpada ela está ligada num fio à esquerda e à direita. E essa outra lâmpada está ligada nesse fio à esquerda e à direita. Essa outra lâmpada a mesma coisa. Uma lâmpada liga diretamente na outra. Isso é o que a gente considera em série, né? Resistores em série. Então a pergunta número 1 aí, a única pergunta, poderia ser: resolva o circuito elétrico. Mas de uma maneira mais elaborada, a pergunta foi: qual o valor da corrente elétrica e o sentido? Qual o sentido dela? Então, gente, para isso, eu preciso olhar pro meu circuito. Então, primeiro, já entendi que as lâmpadas estão em série e que existe uma bateria ou uma fonte eletromotriz de 24 volts. Vale lembrar que nós vamos adotar o sentido da corrente indo do polo positivo para o polo negativo. Tá bom? Mas fique lembrando aí também que não quer dizer que porque sai do polo positivo e chega no polo negativo, isso não quer dizer que são os prótons que andam, né? Porque não é o próton que tem carga positiva, mas o próton ele está dentro do núcleo preso pela força nuclear forte. Tá? Então quem anda são os elétrons. Então o sentido que a gente adota, na verdade, é o sentido contrário do caminho que os elétrons percorrem, né? Então vamos lá. Se aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo, então o sentido da corrente vai ser aqui, ó, nesse sentido. Então, ó, respondendo essa segunda questão, qual é o sentido da corrente? Bom, esse daqui é o sentido do relógio, não é? Então o sentido, vou escrever aqui, ó, horário. Beleza? Horário. Agora, vamos responder a primeira pergunta. Qual o valor da corrente elétrica? Pessoal, o valor da corrente elétrica, eu vou utilizar conceitos da lei de Ohm. A lei de Ohm dizia que U é igual a R vezes I. Essa fórmula aí que você tem que ter ela para sempre na sua vida, tá? Para sempre. Então, pessoal, olha só. A corrente elétrica é quem eu tô procurando. A DDP eu já tenho, vale 24 volts. E a resistência? Bom, qual resistência eu vou usar? A de 2, a de 3 ou a de 1? A resposta é todas elas, né? Nós vamos fazer uma associação de resistores. E aí vamos transformar essa resistência numa resistência equivalente, como se o sistema tivesse uma única resistência que equivalha a essas três juntas. Então aqui, ó, não vou escrever R, eu vou escrever REC, resistência equivalente. Então aqui nesse canto eu vou colocar a resistência equivalente para nós. Então vamos lá, resistência equivalente. Pessoal, pega seu caderninho da aula passada. Resistores em série, nós vamos ter uma associação que qual conta eu preciso fazer? Aí se você olhar lá no seu caderninho, aqui basta somar, uma soma algébrica comum. Então aqui eu vou ter 2 ohms mais 3 ohms mais o que falta 1 ohms. Então 2 mais 3, 3, com 3, 6. Então aqui, ó, 6 ohms.
Beleza? E aí já determinamos a resistência equivalente, bem simplesinho. E aí, fazendo a conta, então, ó, portanto, U é igual a REC vezes I. U vale 24. Resistência equivalente, 6 vezes o que eu quero achar, corrente elétrica. De tal forma que eu passo o 6 que está multiplicando, passo ele dividindo. Eu tenho então que o I vai ser igual a 24 dividido por 6, tá? 24 dividido por 6 dá 4. 4 amperes é a unidade que a gente quer. Então, gente, a resposta dessa questão, ela é a seguinte. A resposta é: corrente elétrica, qual é o valor da corrente? 4 amperes. E o sentido dela? Horário. E aí, já acabou o primeiro exercício. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo exercício.